para começar, o que são esses riscos psicossociais que nós, trabalhadores, estamos submetidos no dia a dia? Nós trabalhamos com os fatores de riscos psicossociais há algum tempo. No entanto, desde o ano passado, houve uma atualização na NR01, que é a grande norma mãe, e nessa grande atualização, além dos riscos físicos, químicos, vai ser regulado, né? E a gente agradece por isso, os riscos psicossociais. O que seriam esses riscos psicossociais é uma grande confusão que se está tendo. Acho que a gente primeiro precisa dizer o que não é. Né? O que não é. Por exemplo, a gente confunde risco psicossocial com saúde mental individual do sujeito e trabalhador. Não é. Fatores de risco psicossociais têm a ver com a natureza da minha tarefa. Tem a ver com o conteúdo da minha atividade. Então, se eu sou jornalista, se eu sou professor, qual é o meu horário de trabalho, qual é a minha carga de trabalho. Então, tem a tarefa e tem as dimensões das relações socioprofissionais que envolvem. Então, como é a minha liderança, como é a minha chefia, as minhas relações de mediação de conflito que podem levar às relações assediosas ou aos assédios. Então, sim, a presença e o combate e o enfrentamento aos assédios, eles são vistos como enfrentamento aos riscos psicossociais. Então, quando a gente fala de risco psicossocial relacionado ao trabalho, a gente não está falando de saúde mental individual do trabalhador. Sim. A gente está falando de proteção à atividade desse trabalho, e aí o trabalhador também está protegido. Se sua atividade está protegida, você, enquanto trabalhador, está protegido. Porque se a gente fala do âmbito individual, é porque Luísa adoeceu, é porque a Alda adoeceu. E, na verdade, quem adoece é a atividade de é a forma como a atividade de trabalho está sendo exercida que nos adoece. Entendi. Então, não é uma questão de personalidade de Luísa e de Alda. Então, falar de risco psicossocial hoje está tendo muita confusão e, convenhamos, há elementos técnicos para medir, não há critérios de subjetividade que você não possa medir. Existem instrumentos científicos validados, inclusive a gente trabalha aqui no nosso instituto há mais de 7 anos, independente da lei. A gente já existia esse serviço de monitoramento, de proteção ao trabalho. Quando a gente protege o trabalho, a gente protege a vida do trabalhador. Então, a gente costuma dizer isso. Então, riscos psicossociais, o que são, como evitá-los. Então, evitar ambientes que sejam ambientes tóxicos, ambientes que tenham a presença dos assédios, seja ele assédio moral ou do tipo assédio sexual. Ambientes com discriminação de todos os níveis que vocês possam imaginar. Discriminação porque eu tenho faixas etárias geracionais diferentes. Discriminação porque só homens podem ocupar cargos maiores de liderança por questões de gênero, né? Então, a gente pensar que o risco psicossocial tem a ver com as formas de violar o trabalho e de violar o humano. Então, isso são fatores de risco psicossociais que, desde 1986, a Organização Internacional do Trabalho já trazia para a gente quais eram. Então, o que é que acontece com essa atualização do ano passado? Que pede que até maio de 2025, deste ano, as empresas estejam adequadas. Elas vão cobrar aquilo que não estava sendo tão visto, aquilo que se deixava para lá, às vezes dizia-se que não era da atividade, se personificava muito. A Luísa, ela não está adaptada, é porque é ela, essa atividade ela é assim, não. Muitas vezes é do... Por que bancário adoece tanto? Por que enfermeiro adoece tanto? Por que profissional de saúde, professor adoece tanto? Porque existe uma forma de organizar o trabalho, existe uma forma de gerir o trabalho, existe um conteúdo do trabalho que torna esse risco psicossocial mais intenso. Todas as atividades de trabalho, ela tem risco psicossocial, porque somos humanos e estamos nos relacionando. Agora, o que a gente tem que gerenciar é o grau de severidade. Como é que é medido, né, esse risco psicossocial? Do mais baixo ao mais alto, e o que pode acontecer com o trabalhador mediante, né, esses riscos que ele está ali suscetível? A primeira coisa que se deve fazer é um mapeamento, é um diagnóstico de todos os fatores de riscos que estão lá elencados. Por exemplo, a tarefa, a atividade, as relações socioprofissionais, elo trabalho-vida social, o que tem? Então, eu mapeio e faço diagnóstico. Alda, tem instrumentos científicos? Tem instrumentos científicos validados e devem ser esses os utilizados, porque se você sofre uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, ele vai olhar qual foi o método que você utilizou, né? Então, muitas empresas, elas começam com atividades de palestra, de sensibilização, mas isso não é o suficiente.
para essa norma regulatória, isso não é o suficiente. Você tem que ter um diagnóstico, do diagnóstico você tem que ter um plano de ação e execução de programas. Programas de prevenção e combate ao assédio. Vamos pegar o assédio como um exemplo, um dos exemplos de risco psicossocial, que eu estou dizendo que é o que vai mais ser exigido na legislação. Existe um canal de combate ao assédio moral e sexual. Existem ações de enfrentamento, de prevenção. Se acontecer na sua organização, existe um código de ética, existe conduta, existe ouvidoria, existe um comitê que acolhe o assediado e o assediador, existem normas que digam o que se fazer e como fazer, né? Tudo isso é gerenciamento de risco psicossocial. Isso no assédio sexual, isso no assédio moral, mas isso, as organizações hoje, elas precisam trabalhar com a prevenção. Uma das grandes estratégias que a gente tem recomendado como consultoras da área são as comissões de mediação de conflito, né? Porque se eu medio o conflito antes, se eu gerencio o conflito antes, é como na nossa casa. Se a gente percebe que algo não está muito bem, a gente tem que agir antes. Se a gente consegue agir antes, a gente consegue gerenciar isso melhor. Uma das grandes questões dos empregadores mas como é que eu vou gerir a vida pessoal do meu trabalhador, individual do meu... Você não tem que gerir isso, absolutamente. Você só tem que perceber como é que esse trabalho, elo vida social, atinge a atividade de trabalho. Se o seu trabalhador está levando a atividade para casa, seu trabalhador está sendo cobrado fora do horário do expediente dele. Então, são essas questões que você tem que gerir com a sua equipe e não questões da vida pessoal do seu trabalhador. Então, essas confusões, né, elas precisam entender o nível de responsabilidade de cada área e de cada setor. Também não é uma tratativa de levar atendimento psicológico nem psiquiátrico para dentro da empresa. Você tem que ser uma empresa tão boa e tão benéfica que ele consiga inclusive pagar isso, que ele tem um plano de saúde para isso. A tratativa não é levar um plantão psicológico, que agora todos os funcionários têm psicólogo dentro das empresas. Não é assim. A tratativa é que todos os líderes, e uma das coisas, e uma das palestras de sensibilização que a gente leva para as empresas a liderança é a porta de entrada para a saúde mental. Esse é um título da palestra que a gente trabalha muito. Por quê? Se eu tenho líderes saudáveis, se eu tenho líderes relacionais, se eu tenho líderes que sabem dialogar, se eu tenho líderes humanizados, eu tenho líderes que protegem o trabalho e que protegem esse trabalhador. Então, os PDLs, que são os Programas de Desenvolvimento de Liderança, eles precisam preparar a gestão emocional dessa liderança. Se eu tenho um líder que não sabe lidar com conflito, com assédios, com capacitismos, né, com etarismo, que é a diferença por faixas etárias, e ter preconceito e discriminação, eu não tenho um líder protetivo dos fatores de risco psicossociais e muito menos saúde mental. Portanto, se eu gerencio bem os meus fatores de risco psicossociais, eu tenho como consequência a saúde mental. Por isso que não é igual. Por isso que não é a mesma coisa, mas eles estão correlacionados. Qual foi o fator determinante, né, para que o governo federal se atentasse a isso e incluísse esses riscos psicossociais nessa norma técnica? Vamos pensar um exemplo de risco psicossocial de alta severidade, né? Que pode produzir alta severidade. O burnout, que é uma doença. E aí, então, afastamento do trabalhador. Já dá o afastamento do trabalhador. Burnout está nos nossos dados estatísticos como a segunda maior causa de afastamento hoje. Inclusive, ela sofre uma atualização da lei.